Até é importante colocar nessa história do Hunter Biden, né? O Biden até tentou responder a isso no debate, falou que ele já foi exaustivamente investigado e nunca ficou provado esse tráfico de influência. A reportagem do New York Post, até saiu uma outra matéria no New York Times, dando conta que o próprio repórter do New York Post, que publicou a matéria, não queria assinar, né? Se recusou a assinar porque achava que a matéria era duvidosa. Outros veículos de imprensa não tiveram acesso aos e-mails para confirmar a veracidade, a autenticidade daqueles e-mails publicados no New York Post. E sobre a história do ponto, isso também surgiu no primeiro debate, né, Ana? Tem teoria conspiratória, que você mesma disse que não ficou provado. Agora, minha pergunta é outra. 47 milhões, cerca de 47 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Em 2016 foram 139 milhões de votos, de eleitores votando. A expectativa é que nessa eleição sejam 150 milhões. Significa que, então, 1/3 dos americanos já votou. E há poucos indecisos, né? Na verdade, o que tanto o Biden quanto o Trump precisam fazer é fazer com que animar suas bases para irem efetivamente votar, porque aí o voto é opcional, é facultativo. A percepção é de que houve um empate nesse debate. Você acha que as pessoas ficarão mais animadas a votar depois do que viram ontem? Amanda, sobre a matéria do New York Post, das fontes, né, que não teriam condições de serem verificadas, ontem foi divulgado que o computador, o suposto computador, o laptop do Hunter Biden, que foi objeto da matéria do New York Post, ontem foi divulgado que o computador ele foi confiscado pelo FBI em dezembro do ano passado, já dentro de uma investigação sobre lavagem de dinheiro. E poucos minutos antes do debate começar, o ex-parceiro de negócios do Hunter Biden, aí essa foi a bomba do dia, ele disse que iria entregar 3 celulares ao FBI, onde ele poderia comprovar a veracidade de várias mensagens, inclusive de alguns e-mails trocados com o Hunter Biden, colocando Joe Biden também ali na divisão de lucro da empresa de gás da China. Sobre o debate, Amanda, eu acho que não teve um empate, não. Eu vou buscar agora o jargão lá da minha antiga profissão do vôlei. Eu acho que foi um 3-1 para o Trump. Não foi 3-0 para ninguém, mas também não foi 3-2. Eu acho que o Trump ele conseguiu, em alguns momentos, provar com as ações da administração dele que ele seria um melhor administrador, principalmente agora saindo da pandemia. Porque algumas pesquisas dão agora já uma pequena margem. A semana passada davam 2 dígitos de margem para Joe Biden, o que eu acho que eram números irreais, mas agora essa margem está muito pequena. No entanto, quando a pesquisa é quebrada em assuntos, no assunto economia e recuperação da saúde econômica dos Estados Unidos, aí o Donald Trump ele tem um salto muito grande na frente em relação a Joe Biden. E eu acho que o Donald Trump ele pôde explorar muito isso ontem, eu acho que foi o ponto alto para ele. Porque ele falava até muito em cima das falas do Biden, quando o Biden falava, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar. E o Donald Trump vinha com uma retórica que eu acho que funciona com o eleitorado, que era o seguinte, mas você está há 47 anos na política, você esteve há 8 anos na Casa Branca, por que só agora você vai fazer alguma coisa? Eu acho que isso pode ter surtido algum efeito e também para os estados chaves ali, né? Os swing states, que é Pensilvânia, Ohio, Michigan, Carolina do Norte. Esses estados são conhecidos como swing states, aqueles estados que normalmente decidem as eleições porque eles votam republicanos ou democratas. E os dois ontem tentaram falar exatamente com esses estados. Muito bem, a Ana já praticamente respondeu uma parte da minha pergunta, que era quais seriam os estados decisivos nessa reta final da eleição. Ana, a impressão que eu tenho, tal qual aqui no Brasil, é que é muito difícil de acreditar em qualquer pesquisa aí nos Estados Unidos também. Elas erram sempre.
se não errassem tanto, né? Bom, um clássico exemplo é que o próprio presidente Donald Trump não estaria eleito, segundo as pesquisas, na eleição anterior. E também em grande parte da imprensa americana que torce, a torcida pelo lado democrata é praticamente declarada. E o que hoje a imprensa traz, tanto aí quanto analistas, entre muitas aspas aqui do Brasil, é que a eleição pode ser judicializada, pode terminar com recontagem de votos, de que a margem é muito apertada. Qual é o cenário real? É uma possibilidade muito plausível, Silvio. A gente viu em 2000, a eleição acabou na Suprema Corte, onde questionaram a contagem de votos ali da Flórida, né? A eleição entre George W. Bush e Al Gore acabou na Suprema Corte, e a Suprema Corte manteve ali a contagem de votos favorável a George W. Bush. E esse ano existe essa possibilidade, sim, Silvio, porque a margem está muito a margem está muito curta, né, entre os candidatos nesses estados-chave que são muito importantes. Então, eu acho que isso pode acabar na Suprema Corte, sim. Tanto pode acabar que na sabatina da indicação do Donald Trump a semana passada para a Suprema Corte, na sabatina ali do Senado da Amy Coney Barrett, os democratas insistiram na pergunta se ela se recusaria a julgar um possível caso das eleições na Suprema Corte. Ana, aí nos Estados Unidos existe o voto pelo correio. A gente ouviu falar de algumas histórias de votos para o Trump, se não me engano, de militares que foram encontrados no lixo. Esses votos pelo correio, de alguma forma, podem ser decisivos e a fraude poderia estar vinculada a esse tipo de voto? Sim, Lacombe, os republicanos estão muito preocupados porque há indícios também de entrega de votos no correio para pessoas que já estão falecidas, que já não estão aqui, para pessoas que mudaram de endereço, pessoas recebendo 2 cédulas no endereço antigo e no endereço novo. Então, é sabido aí que o Partido Republicano já tem mais de 600 advogados aí pelo país, de olho em toda a contagem, porque como a gente sabe, o federalismo aqui nos Estados Unidos, os estados eles têm muita autonomia. Então, o próprio sistema de votação, de contagem de votos, isso é tudo muito deixado para o estado. E aí, nos estados democratas, os republicanos estão colocando muitos advogados lá exatamente para ficar de olho nessa contagem de votos pelo correio. Mas, Ana, na verdade, quem foi responsável pelas urnas falsificadas ou fraudadas, salvo engano, aí na própria Califórnia, onde você mora, foram os republicanos, né? Não há um histórico de fraude nas eleições americanas. Muito pelo contrário, segundo o Centro Brennan, que é ligado à Universidade de Nova York, você tem 0,003% de fraude. O voto pelo correio é usado desde o século XIX. Então, é um sistema eleitoral muito diferente do nosso, é um sistema antigo e faz todo sentido na pandemia em que as pessoas evitam formar aglomerações na hora de votar. Você não acha que percepções como essa, ou quase alimentar teorias desse tipo, não minam o processo democrático? Não, Amanda, essa história de urnas falsas não é verídica. As urnas, elas foram colocadas elas foram substituídas, urnas velhas, por urnas novas. Essa infelizmente, desculpa te desapontar, mas não é uma história verdadeira. Quando é dos republicanos é falso e quando é dos democratas, quando é uma fraude ligada aos democratas é verdadeiro. Não, mas não há história de urnas falsas. Não há história de urnas falsas, tanto para democratas ou republicanos. Não há história, isso aí eu não estou dizendo que há urnas falsas, nem democratas, nem republicanos. Essa história de urnas extras, tanto democratas quanto republicanas, essa história não existe. A questão do voto pelo correio são as cédulas extras que estão aparecendo em condados democratas e as cédulas, como o Lacombe disse, cédulas que já foram marcadas, votadas no Donald Trump
e que estão sendo encontradas no lixo. Isso aí, não, a fraude, a preocupação é isso, não em urnas falsas. Não existem urnas falsas, nem democratas, nem republicanas. Ana, do pouco que eu acompanhei, não acompanhei o debate inteiro. Você aí, como eu disse lá, a Kombi tá virada, virou a noite, eu fui dormir um pouco mais cedo. A pandemia, de certa forma, ela foi evidentemente tratada durante o debate e o Biden tentando responsabilizar o Trump pela morte de mais de 220 mil americanos. É um cenário muito parecido com o que ocorre, inclusive, aqui no Brasil e em outros países também, no qual determinados segmentos majoritários, especialmente da imprensa, detêm o monopólio da verdade, né? Se você é do outro lado, do campo oposto, você é responsável pelos genocídios, pela morte de milhões de habitantes. Até que ponto a pandemia é decisiva, está sendo decisiva no processo eleitoral americano? Silvio, a pandemia com certeza mudou o cenário eleitoral, sim. Em janeiro desse ano, antes da pandemia, a reeleição de Donald Trump estava praticamente certa. A economia estava muito bem, os números estavam excelentes, os números de desemprego aí, os mais baixos da história, principalmente entre negros e latinos. Então, a economia estava de vento em popa e veio a pandemia e aí veio com uma facada exatamente na parte mais importante da administração Trump, que foi a economia. Obviamente que democratas usaram isso como uma arma política no Congresso, ali segurando ajudas financeiras durante a pandemia, mas eu acho que Trump conseguiu mostrar alguns pontos onde Joe Biden repetiu aquelas falácias: você é xenófobo, você é isso, você é racista. E aí Donald Trump, dentro desse assunto pandemia, ele mostrou que ele fechou o país dia 31 de janeiro e os democratas criticaram, dizendo que não, que ele não podia fechar o país, que isso era um ato xenófobo. E o Trump mostrou que ao longo da pandemia, inclusive números, né, que dariam aí 2 milhões de mortos aqui nos Estados Unidos, o Trump mostrou que a pandemia, dentro de toda a surpresa do vírus que pegou o mundo inteiro, né, aí de surpresa, ela foi bem contida nos estados também, que o Trump teve mais ação. E como a gente mencionou, existe o federalismo aqui de uma maneira que é de baixo para cima, então os estados eles têm muito mais autonomia. Nos estados democratas ou republicanos, o presidente não tem muito poder de ação.